agora sim, de novo com a Teresa Chambel, para plantarmos então o que temos para o inverno. Ora, cuidado. Muito obrigado. É possível ter um jardim ou um canteiro bonito durante o inverno também, com plantas floridas. Basta misturar plantas com florações nas diversas alturas do ano e, portanto, também temos plantas que florescem no outono e inverno. O que é que são bordaduras floridas? É a minha pergunta de hoje. É uma composição que nós, os arquitetos paisagistas, gostamos muito de fazer, em que organizamos as plantas 5 de uma, 5 de outra, 7 de outra, assim, organizadas ritmadamente, plantadas em pé de galinha, que vamos depois mostrar o que é que isso é, e com florações distribuídas ao longo do ano. Neste caso eu foquei principalmente a floração no outono e inverno, e com a que vamos fazer aqui na quintinha a seguir. Mas nós devemos, quando fazemos essas bordaduras, podemos ter o cuidado de pôr já plantas que têm floração na primavera, no verão, no outono, no inverno, ou seja, ao longo de todo o ano aquela bordadura vai funcionar. Nós aqui vamos fazer agora esta de inverno e depois, provavelmente na primavera, faremos uma mais com florações de primavera, um bocadinho para as pessoas perceberem que tipo de plantas podem usar. Vamos fazer aqui as minhas favoritas de inverno, como eu costumo dizer, não quer dizer, há outras, mas estas são um bocadinho uma receita segura, ou seja, estas funcionam sempre. Temos aqui os cyclamens, e podem-se usar também em casa, em vasos, em floreiras. Eu até trouxe aqui esta floreira de parede. Está numa floreira de parede, que eu acho que é uma solução para quem tem muito pouco espaço. Põe uns pregozinhos e põe... Mostrar aqui a parte de trás. Mostrar a parte de trás. Tem um suporte e põe os vasos depois do tamanho que quiser, com as plantas que quiser. Eu acho que é uma solução para quem diz, mas eu não tenho espaço. Quer dizer, na parede da varanda ou até na parede da cozinha, porque isto também aguenta. Também é de interior? Também. O cyclamen tem esta vantagem, está em flor outono e inverno e tem estas cores extraordinárias. Temos aqui estes encarnados e temos estes cor-de-rosa. O que temos de ter cuidado com eles é não os comprar assim já como eles estão aqui cheios de flores. E depois ir cortando sempre as flores. Eu nos cyclamens, em vez de cortar a cabeça... Cortar a flor? Quando ela acaba a floração, eu posso aqui exemplificar como eu não corto, eu arranco mesmo. Arranco isto tudo. Porque assim como é que sabemos que ela está no seu ponto máximo de floração? Agora não tenho aqui nenhuma, mas elas estão todas no auge, porque eu trouxe-as mesmo para mostrar. Quando ela começa a ficar assim com a corola toda cabisbaixa, nós então tiramos, e a melhor maneira de tirar nos cyclamens... Muito que nos custe, porque ela vai ficar sem cor. Mas ela depois está sempre a rebentar, ou seja, o objetivo das flores é darem semente para sobreviverem, não é? E portanto, se nós tirarmos as flores, elas vão... Esta já está a arrebentar? Esta já está a arrebentar, estão aqui uma data delas novas a arrebentar. Se nós não tivermos o cuidado de ir tirando as velhas, ela para a floração. Portanto, o cyclamen é uma daquelas que eu acho que é uma receita sempre segura. Eu gosto de misturar... Começo a perceber porque é que alguns dos meus cyclamens já morreram, porque eu depois não corto. Temos de vez em quando a tirar as folhas mais velhas, as que estão por baixo e começam a ficar descoradas. Eu tenho uns cyclamens no meu terraço para aí há 2 ou 3 anos e eles estão sempre a dar flor, outono e inverno, claro, depois na primavera e verão acabam, mas aí põem-se outras coisas. Outra coisa que passou muito de moda, mas que eu adoro, são as cravíneas. E que eu acho que são estas e estas, são aquelas cravíneas que eu acho que havia em todos os jardins portugueses, esta aqui caiu da cabeça, são lindos e estão sempre em flor. Temos de ter exatamente o mesmo cuidado, ir tirando as flores para estimular. Gosto de as misturar com os cyclamens, acho que fica uma bordadura assim muito alegre. Outra bordadura, esta é a que nós vamos fazer aqui, que eu gosto especialmente, é uma que é composta por cúfias, que é esta tem uma vantagem, está em flor praticamente todo o ano. Não só na primavera, no outono e no inverno, mas também muitas vezes na primavera e no verão. Cúfias é o nome. Há com flor cor-de-rosa, foi as que eu trouxe, e há com flor branca. E depois as urzes, eu acho que as urzes são as rainhas do outono e do inverno, basta andarmos pelos campos para vermos como é que elas funcionam. Como eu gosto sempre de ter também uma coisa aromática, junto a esta bordadura, o alecrim rasteiro, que também está em flor no outono e no inverno, e dá-nos o aroma e toda esta consistência. Eu misturo estas três. É exatamente a bordadura que nós fizemos aqui e que eu posso passar a mostrar como é que se faz. É assim, para explicar um bocadinho, acho que não se deve plantar assim um bocado ao acaso. E neste caso, fiz uma quadrícula no chão, marquei, ou seja, com um pau com 30 centímetros, fiz a quadrícula um bocadinho, marquei com a fita métrica, não é? E depois de 30 em 30 centímetros, coloquei uma estaca onde vou plantar cada uma das plantas. Convém ter essa regra, não é? Porque depois podemos ter plantas encavalitadas umas nas outras. E as plantas precisam de espaço para crescer e estas não crescem muito, nenhumas delas. Temos aqui, por exemplo, o caso dos alecrins. Está aqui a quadrícula, não é? Que já não se vê muito bem, mas foi aqui marcada. E em cada topo, aqui está o tal pé de galinha que nós dizemos. Com o pé de galinha nós conseguimos uma muito maior distribuição, ou seja, esta planta vai cobrir esta área.
esta vai cobrir esta área, esta vai cobrir esta. Isto fica tudo coberto. Se fizéssemos em linhas, o que é que acontecia? Portanto, acabava por nos ficar um buraco ali no meio. Portanto, o pé de galinha é sempre uma boa solução, quer para plantar arbustos, quer para plantar herbáceas que é o caso, e subarbustos, que são o caso destas. Outro cuidado que temos é, eu pessoalmente não gosto, há pessoas que gostam, uma desta, uma daquela. Fica muito mais bonito um conjunto, como nós fizemos aqui, de 6 cúfias, ou 5 ou 6 cúfias. Por manchas de cor, não é? Módulos de plantação, ou seja, uma mancha de cúfias, depois alternada aqui com uma mancha de alecrim. Depois temos ali as urzes. Eu aqui misturo. Bom dia, José. Olá. Está ali a plantar, porque hoje temos muita coisa para plantar. O que é que ele está a fazer agora? Está a plantar, acabou de plantar uma urze ali, já pôs adubo, abriu a cova. O cuidado sempre de abrir a cova, pôr um adubo orgânico no fundo, incorporar a terra com o adubo e colocar a planta e depois a seguir regar. Isso é sempre. Estamos no inverno, há muitas plantas que morrem de sede no inverno, principalmente nas nossas varandas e nos nossos terraços. Porque nós achamos mesmo com esta umidade, apesar de não ter chovido ainda, hoje pelo menos. Umidade, porque aconteceu, outro dia comecei a ver os meus vasos, estavam sequíssimos, portanto com o dedo, que é o nosso melhor indicador, espetar nos vasos e perceber que é preciso regar, não é preciso regar com certeza com a assiduidade de um verão ou de uma primavera. Mas a terra tem que se manter úmida. A terra tem que se manter úmida mesmo, especialmente, por exemplo, se plantarmos bulbos, se não tivermos o cuidado de vez em quando ir regar, acaba por eles não germinarem, não é? Porque não tem umidade suficiente. Portanto, nós temos ali um maciço de urzes brancas, depois temos as urzes cor-de-rosa, depois temos os alecrins e temos as cúfias. Se consoante a área seja maior ou menor, podemos ir repetindo sempre estes módulos e criar então a tal bordadura florida. Depois, se quisermos, podemos fazer ao lado umas plantações mais de primavera, mais de verão, mas seguindo sempre um bocadinho esta quadrícula, não é? Que, claro que a distância de plantação de cada uma das plantas vai variando. Depende do tamanho da planta, não é? Claro. Temos que saber e informar-nos, se não soubermos de antemão, qual o tamanho que ela vai atingir, não é? E estas são plantas todas que aguentam entre os 30 a 40 centímetros de distância de plantação, que foi o que eu lhes coloquei aqui, e elas vão com este espaço, vão conseguir perfeitamente desenvolver-se à vontade. Porque o que acontece quando nós as aproximamos muito é que elas depois começam a competir umas com as outras e uma acaba por roubar nutrientes e água. Exatamente. Portanto, temos de ter vários cuidados quando estamos a fazer as bordaduras. Primeiro de tudo, a escolha das plantas. Escolher plantas com florações aqui, eu escolhi plantas com florações mais de inverno. Mas possivelmente, e o melhor é pegar num papel, faz um retângulo, um quadrado, o espaço que tiver em casa e vai delimitando manchas. É muito fácil, depois digo, aqui ponho as cúfias, aqui quero os alecrins, aqui quero as alfazemas e depois no terreno ter o cuidado com uma fita métrica, marcar ali uns alinhamentos ou com os paus de bambu, como eu fiz aqui, e marcar as distâncias de plantação, porque quando foi ao viveiro ver as plantas ou quando andou à procura na internet, percebeu que, embora a cúfia tenha este tamanho, ela pode chegar a ter 50 centímetros, ou embora o alecrim seja muito pequenino, pode crescer indefinidamente. Por acaso os alecrins acabam por não crescer muito, são mais rasteiros e ocupam o espaço. Nós aqui também temos a sorte, temos espaço livre para a frente, portanto elas vão... Temos que ter um cuidado redobrado quando são espaços mais confinados, ou seja, floreiras ou canteiros. Aí temos que não exagerar no número de plantas, porque elas depois não têm mesmo por onde crescer e começam muitas vezes a ficar deformadas, a crescer em direção, todas para um lado, porque é onde conseguem ir buscar mais nutrientes. Pronto, esse é um dos cuidados que temos, escolher as plantas que tenham floração ao longo de todo o ano. E agora escolher exatamente o sítio onde vamos plantá-la. Por exemplo, se temos um canteiro onde tem uma área só de sombra e outra só de sol. É outro cuidado que temos que ter. Nós aqui temos a sorte de ser uma bordadura toda de sol, que é outra das vantagens. Se for uma bordadura de sol e de sombra, ou seja, uma parte à sol, uma parte à sombra, temos que ter o cuidado de puxar as plantas de sombra mais para a sombra. Puxar as plantas de sombra mais para as zonas de sombra. E muitas vezes temos que pensar nisso com antecedência, porque, por exemplo, aqui, eu lembro-me, esta árvore dá-nos alguma sombra. Quando plantámos... Está aqui à esquerda do nosso câmara, isto só para ele se situar. Exatamente. Portanto, eu quando estive, vai fazer alguma sombra aqui, não muita, mas vai fazer alguma. Portanto, eu as plantas que coloquei neste sítio gostam mais, não se importam tanto de estar à sombra, tanto as da sebe como agora as da bordadura florida. Portanto, temos de ter esse cuidado e não nos esquecer das árvores de folha caduca que depois
vão ter folha e vão fazer sombra. Portanto, escolhemos as plantas mais de sombra. Por exemplo, os ciclâmenes aguentam muito bem à sombra. Se quisermos fazer uma verdura de ciclâmenes, podemos colocá-los à sombra. Outra coisa que eu gosto muito... É por isso também que aguentam no interior de casa? É por isso que eles aguentam também no interior. Não dão, se calhar, uma floração tão exuberante, mas aguentam perfeitamente à sombra. É fácil encontrarmos informação sobre isto tudo, ou seja, há vários sites na internet onde podemos pesquisar? É muita coisa, é um mundo, quer dizer, basta pormos o nome da planta e aparecem-nos informações variadas, imensos sites portugueses, brasileiros. Os brasileiros têm um mundo de sites de plantas extraordinários. Se não sabermos o nome da planta, pelo nome vulgar, ou então que plantas de inverno, não é? Eu acho que utilizamos quase o Google como oráculo, não é? O que plantar na primavera que dê flor. E ele funciona. E vai lá dar. Ele funciona. Portanto, e claro, há sempre muita literatura também dentro desta matéria. Há muita literatura em relação às plantas. Temos de ter muito cuidado com a literatura, porque muita dela é inglesa e, portanto, depois metade das plantas são lindas nos livros, mas não as encontramos nos nossos viveiros e as condições de crescimento deles são para aquela umidade e temperatura, não é? Portanto, é sempre melhor as edições espanholas. As brasileiras temos de ter cuidado que as estações são ao contrário, não é? Mas há muitas plantas. Nós em Portugal temos uma aclimatação de muitas plantas tropicais e que aguentam perfeitamente o nosso clima. E outra dica é ir acompanhando estas sessões de esclarecimento com a Teresa Chambel e depois nas aromáticas também com o Luís Alves. Por falar em aromáticas, ainda vamos falar delas, porque o Dr. Rocha Gonçalves, cardiologista, ainda vai falar de doenças cardiovasculares e AVCs e aquilo que podemos beneficiar com as aromáticas porque diminuímos no sal da comida. Portanto, está tudo interligado.